Mensagens intitulada Uma Vida Abençoada. E toda vida é abençoada, porque quando perde a bênção, perde a vida. O problema é que muitos de nós não reconhecemos que a nossa vida é abençoada. O simples fato de estarmos vivos hoje, respirando hoje, é porque Deus nos abençoou com o fôlego da vida. O Jonas está viajando para Aracaju, para o Nordeste. A mãezinha do Jonas, de 103 anos, é isso, Jonas? 101 anos. Viveu uma vida abençoada por 101 anos. E hoje pela manhã, Deus levou a mamãezinha dele. Às vezes nós não reconhecemos que a nossa vida ela é abençoada por Deus, e por isso mesmo nós não temos gratidão a Deus pela bênção da vida. Então essa série de mensagens tem por objetivo que nós reconheçamos que a nossa vida já é uma vida abençoada por Deus. Tem por objetivo que nós ofereçamos a Deus gratidão pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E aí a gente tem seguido todo um plano de pregação, e a gente não sabe nem quem são os autores da mensagem, porque é um programa, mas a gente começou pensando sobre o coração, porque para que a nossa vida seja abençoada, a gente precisa entender que é tudo sobre o coração. E aí a gente começou a ser desafiado a libertar-nos de uma vida egoísta. Deixarmos de olhar apenas para nós mesmos. Fomos desafiados a cuidar bem do nosso coração ansioso. E todos nós temos ansiedade, alguns mais, outros menos. Nós somos desafiados a desenvolver um viver generoso, abençoador, pensar nos outros. Nós somos desafiados a fazer crescer dentro de nós um espírito de gratidão. Ontem, na reunião do Cairós, tivemos um momento extraordinário. Fazia tempo que eu não me reunia com o Cairós. E aí, colocaram na minha agenda, reunião com o Cairós, 19 horas. E eu disse, mas qual é o objetivo da minha participação ali? Disse, não, é só para o senhor lá que eles estão com saudade do senhor. Gente, foi tão gostoso. Tomei duas sopas deliciosas. Comi uma coxinha especial. Comi um alfajor. E olha que eu não gosto de chocolate, viu? E depois querem que eu emagreça. Não tem jeito. Mas ali nós tivemos um momento muito especial de ouvirmos coisas boas a nosso respeito e de ouvirmos uma oração de gratidão a Deus pela nossa vida. Todo mundo que ali esteve, teve a alegria de ouvir alguém dizendo, Deus, obrigado pela vida de fulano, obrigado pela vida de Beltrano, porque nós estamos sendo estimulados a fazer crescer um espírito de gratidão dentro de nós. Fomos desafiados a viver uma vida de fidelidade. Deus tem sido fiel. Quando Deus cuida de nós, Ele é fiel. E a gente viu que para viver uma vida de fidelidade, precisamos entender que é necessário dar passos de fé. É uma questão de obediência. É uma questão de percebermos que o inimigo de nossas almas está ao nosso redor e a gente precisa de proteção contra o devorador. E isso tudo vai resultar em bênçãos do céu. Domingo passado, o pastor Viribaldo trouxe uma palavra sobre o princípio do primeiro. Aquele que fez todas as coisas precisa que a gente entenda que o princípio do primeiro nos aponta para Deus. Que Deus que o princípio do primeiro nos aponta? Aquele que fez todas as coisas.
aquele que é Senhor do sábado, que nos dá o descanso. Tem gente que não consegue descansar, mesmo que não faça nada, não consegue descansar. O tormento, a perturbação. Quando a gente entende o princípio do primeiro, isso nos aponta para Deus, aquele que deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Deus deu o seu Filho unigênito, e eu sempre digo que não é filho único. Essa ideia, hoje tem uma versão da Bíblia que Deus deu o seu Filho único. Dar filho único é difícil, mas é possível. Conta-se a história de uma tribo canibal que tinha um problema com uma outra tribo, e eles precisavam fazer um pacto de paz. E o pacto de paz era que o cacique entregasse o filho único. E ele entregou o filho único. Falar em cacique, final de semana passada eu estava com um cacique. E aí me chamaram para orar juntamente com o cacique. Eu disse, tem mais cacique aqui do que índio. Então entregar o filho único não é difícil não, hein? Tem gente que entrega o filho único para o mundo. Tem gente que entrega o filho único para as drogas. Tem gente que entrega o filho único para o avô, para a avó. Tem gente que entrega o filho único para a televisão, as mídias sociais, e não vigia o que ele está vendo ali. Mas o unigênito é o único do gênero. Ele é 100% Deus e 100% homem. É diferente. Por isso que eu não gosto, pastor Vili, dessa versão de filho único. É diferente. Então, o princípio do primeiro aponta para Deus que deu o seu Filho unigênito, aquele que não tinha pecado, e experimentou o pecado por mim e por você, pecado por nós. Mas hoje nós vamos falar de uma realidade que a maioria de nós não faz ideia que ela exista. Existe uma realidade espiritual que nos escraviza, que nos oprime, que nos limita de experimentarmos o muito mais abundantemente além de Deus sobre nossa vida. O tema de hoje é quebrando o espírito de Mamon. O que foi? Você está pensando que eu vou cair? Eu vou dar um passo para trás. Ela estava ali, quando eu me aproximava, pensou que eu ia cair. Existe um espírito de Mamon, sabia disso? Qual é o impacto desse espírito na minha vida, na sua vida? Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus falando. Gente, isso aqui é interessante. Nós vamos ler aqui alguns textos que são palavras de Jesus. Jesus falando sobre uma realidade que as pessoas no tempo dele viviam e que nós vivemos também no século 21. Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Gente, isso aqui é muito sério. Muitos de nós servimos a Mamon sem sabermos disso. Algumas pessoas não fazem ideia do que é servir a Mamon. Você não pode servir a dois senhores porque você há de amar ou odiar um. Você vai dedicar a um e vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ao dinheiro.
a relação, satisfação e contentamento de vida tem mais a ver com dinheiro do que o que a gente possa imaginar. A pergunta é: quanto dinheiro você tem no bolso? Tem gente que não faz ideia de quanto dinheiro tem no bolso. Tem tanto dinheiro que não sabe quanto tem. Tem gente que não sabe quanto dinheiro tem na aplicação, na bolsa de valores, na poupança. Esse pessoal todo não está aqui, está em algum lugar. Porque todos nós aqui sabemos quanto a gente tem no bolso. A gente sabe quanto está na conta corrente. Mas a satisfação e o contentamento têm a ver com isso, com a maneira com que nós nos relacionamos com o dinheiro. Todo ser humano que não está plenamente cheio do Espírito Santo, cedo ou tarde, terá problema com o dinheiro. Eu e você, se não estivermos plenos do Espírito Santo, vamos ter problema com dinheiro. Quanta gente endividada, quanta gente gastando mais do que o que ganha, quanta gente não honrando os seus compromissos. Isso tudo é problema com dinheiro. Tem gente que tem o hábito de consumir. Compra, 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 e esquece que vai ter que pagar. Tem gente que tem aí 3, 4, 5 cartões de crédito. E é vergonhoso, viu? Um crente que compra e não paga, é vergonhoso. Tem problema com dinheiro. Espero que membro da Lindóia não tenha nenhum assim, porque se tiver eu vou fazer uma oração hoje para que Deus resolva isso. E a gente vai perceber que o dinheiro acaba exercendo sobre nós um feitiço. E às vezes alguns pastores só falam em dinheiro e só pedem dinheiro, querem o dinheiro do povo. Esses pastores que só falam em dinheiro e querem o dinheiro do povo, também estão servindo a dois senhores. Não tem como. Algumas igrejas que pregam essa doutrina de que você tem que dar 1.000 para ganhar 10.000, tem problema com dinheiro. Olha a palavra de Jesus agora. Vamos abrir lá em Lucas 16, versículos de 9 a 13. Esse texto é maravilhoso. Jesus falando em Lucas 16, de 9 a 13. Diz assim o texto bíblico: por isso eu lhes digo, usem a riqueza. A palavra riqueza aqui é mamon. Presta atenção. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Ah, pastor, não dá nada, foi só uma mentirinha. Foi só uma brincadeirinha. Foi só uma balinha. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Quem é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Quem é honesto no pouco, será honesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, e se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Agora, para a gente entender o que Jesus está querendo dizer, é importante que a gente compreenda bem 3 questões. Primeira questão, quem é Mamon? Tem que ficar claro isso, quem é Mamon. Outra coisa importante para a gente entender é que o dinheiro é um mal em si mesmo, sim ou não? Eu ouvi alguém dizer sim, outros disseram não. Vamos ver isso aqui. O que eu devo fazer com o meu dinheiro? Primeira pergunta, quem é Mamon? Mamon é uma palavra aramaica, logo não é nem hebraico, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, não é grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, mas algumas partes da Bíblia foram registradas em aramaico, que era a linguagem, ou o idioma, ou o dialeto, que se falava popularmente no meio do povo. Por isso, a palavra mamon é de origem aramaico, que refere-se a riquezas, dinheiro. Mas também os sírios consideravam Mamon como sendo o Deus da riqueza. Pastor Viribaldo, mestre em história, doutor em história, pode dar uma aula para você. E vocês já viram que a gente tem muito doutor aqui na igreja, né? Só tem doutor aqui na igreja. Eu tenho que fazer o meu bacharelzinho para poder estar no nível dessa turma. Mas se você for ver a cultura síria, eles se referiam a Mamon como sendo o Deus da riqueza, o Deus da prosperidade. Jesus não estava se referindo apenas à riqueza nesse texto que a gente leu. Ele estava se referindo a um falso Deus conhecido por Mamon. Observe que Deus é uma palavra, é um substantivo abstrato. E eu considero Deus o que eu quiser. Eu posso considerar essa chave como sendo o meu Deus. E se você pegar a minha chave, jogar no chão e pisar nela, eu vou ficar com muita raiva de você, porque você desrespeitou a minha fé, a minha crença, o meu Deus. A comunidade cristã sabe que só existe um Deus. Ao Senhor seu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O nosso Deus tem um nome, Jesus Cristo, o Verbo encarnado é o nome do nosso Deus. Mas eu posso tratar como Deus outra coisa. Eu conheço gente que trata o carro como Deus. E não toca no carro. Não, meu carro tem que ficar aqui, porque o meu carro é especial. Tem gente que trata o alicate de unha como Deus. Sabia disso, Vivi? Eu conheço, viu? Tem gente que trata o cabelo como Deus. Não toque no meu cabelo. Vocês estão pensando que é brincadeira? Eu vou dar um nome. Quer que eu dê um nome aqui? Não, né? Melhor não, né? Ou seja, tem gente que vive dando um lugar de Deus para aquilo que não é Deus, e aí oferece para Deus uma coisa que Deus não é digno de receber. O espírito de Mamon é exatamente aquele espírito que rouba o lugar de Deus quando a gente coloca coisas, patrimônio, riqueza, dinheiro no lugar de Deus. Deus é o que você quiser que seja, mas o Deus verdadeiro só tem um. Mamon é uma entidade espiritual. O espírito de Mamon leva as pessoas a pensar que elas não precisam do Deus verdadeiro, porque o que elas precisam, o dinheiro dá. É um espírito arrogante, orgulhoso,
que contrasta diretamente com o Espírito de Deus. Busca o lugar de Deus. O dinheiro nunca será a solução dos seus problemas, mas Deus é. Eu conheço gente que tem muito dinheiro. Conheço gente que tem muito, mas é muito dinheiro, gente. Mas que não consegue viver a vida, porque ele adora. Lembra de tio Patinhas? Eu acho que era tio Patinhas que morava, tinha um cofre. Ele mergulhava, o prazer dele era nadar nas moedas de ouro. Eu conheço uma pessoa que tem tanto dinheiro, mas não conseguia fazer uma viagem. Não podia, ele é escravo do trabalho, escravo do dinheiro. E aí a gente, depois que tem tanto dinheiro, não consegue nem viajar, porque a gente tem que trabalhar bastante, a gente morre, e o dinheiro fica onde? Fica com a viúva. Ou então, fica aí, causando divisão no meio da família. E o cara não viveu a vida, gente. Não aproveitou a vida, porque ele cultuou. O dinheiro é um mal em si mesmo? Essa é a pergunta que a gente vai responder. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O dinheiro não é um mal, mas o dinheiro também não é neutro, tá? Presta atenção que isso aqui é muito sério. O dinheiro não é um mal não, mas ele não é neutro. Você pode usar o dinheiro para o bem ou para o mal. O dinheiro, ele pode ser consagrado ou não. Mas o dinheiro exerce sobre nós uma sensação. Eu vou fazer uma viagem, aí eu recebo um bolo de dinheiro. Eu estou seguro. Hoje a gente nem precisa mais de dinheiro, né? Ultimamente está tudo aqui. Carteira está aqui, cartões estão aqui, tudo aqui, não precisa de dinheiro mais não. Mas eu tenho que pagar a conta depois. Mas a gente se sente seguro quando a gente sabe que tem um saldo elevado. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu conheço gente casado que ama mais o dinheiro do que a esposa. Conheço mulher casada que ama mais a estabilidade financeira do que o marido. O amor ao dinheiro é a raiz de todos. Quer ver uma coisa? Quando um casal passa por uma crise financeira, o casamento fica balançado. Nós sabemos disso. A gente que estuda aconselhamento bíblico já se prepara para aconselhar o casal que passa por uma crise financeira, porque a crise financeira chegou no casamento, instabilidade conjugal. Aí o bicho pega. Começam a brigar, ele não me ama mais, essa mulher gasta demais, não me ama também, eu quero separação, essa mulher não... Porque o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Amar e servir a Mamon é a raiz de todos os males, disse Rick Warren. Rick Warren, um cara que ficou rico vendendo aquele livro, Uma Vida com Propósito. E ele deu o livro depois para todo mundo. A igreja dele é uma igreja que tem mais de 60 mil membros. É um projeto gigante. E ele diz, amar e servir a Mamon é raiz de todos os males. No final da vida, na prestação de contas, a questão será, quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade? Ou quantas pessoas estarão em outro lugar por causa da sua avareza? Lembra da história do rico e do Lázaro? Lázaro, faminto, vivia do lado do lixo da casa do rico. Comia do que ia para o lixo. A gente vê isso aqui.
em Curitiba. Pessoas que comem do que a gente põe no lixo. Morreu o rico, foi sepultado. Morreu o Lázaro, foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. O rico foi para o Sheol, o lugar dos mortos. Eu chamo a amostra grátis do inferno, tormento. Só que aqui da amostra grátis do inferno, eu não, o rico via Lázaro lá no seio de Abraão, numa boa. E ele disse, meu Deus, não permita que a minha família venha para esse lugar. Manda Lázaro voltar e falar para a minha família que ele precisa entregar a vida dele a Jesus, viver uma vida nova com Jesus. E aí, alguém fala com Lázaro, ou com o rico aqui, ninguém volta de onde estamos para falar para quem está vivo. Enquanto você está vivo, você precisa eleger quem é o seu Deus e adorar o seu Deus, porque depois que você morreu, não tem essa conversa de voltar não, viu? Isso é enganação. Essa ideia de reencarnação, isso não existe. Isso é coisa muito mais séria. E ele aqui querendo que Lázaro voltasse para falar para os seus familiares, não teve jeito. Então, quantas pessoas estarão no céu devido à nossa generosidade? Ou quantas estarão lá onde o rico estava por causa da avareza? Logo, o dinheiro, ele não é nem bom nem ruim, mas ele não é neutro, vai depender do meu coração. O dinheiro de algumas pessoas é maldição. Sabia disso? Tem gente que eu não quero o dinheiro desse alguém de jeito nenhum. Dinheiro... Quantas pessoas morreram por causa desse dinheiro? Eu tive um tio muito rico. Tem uma ilha lá na região de Itaparica, na Bahia. Ele era herdeiro de uma ilha, gente. E eu falei para esse tio, aquela ilha sua? Ele disse, é herança do meu pai. Falei, tio, vamos lá. Ele disse, não, filho, eu não quero pisar o pé nessa ilha. Porque eu sei o que custou essa ilha. E o meu tio morreu e nenhum de nós viu essa ilha. Eu fico olhando aquela ilha paradisíaca ali da região de Salvador. E ele preferiu não usufruir de nada daquela ilha, porque ele sabia como foi que o pai dele ou o avô dele conquistou aquela ilha. É a mesma coisa o dinheiro que alguns de nós... A Rosana não contou uma experiência, mas vou contar. Vou contar. Estudante no exterior, gente, que mora em um país onde o dólar vale R$5, e ela foi então para a igreja, chega na igreja, ela sentiu a alegria de dar uma oferta. Ela deu $20. 5 vezes 2, R$100 para um estudante, fora do seu país, morando na casa dos outros. Aí ela sentiu que devia dar para a igreja lá no Canadá, a igreja rica, não precisa de dinheiro não. Mas ela precisava dar a oferta. Ela deu. Depois ela deu mais $20, não sei aonde. Tadinha, foi para casa sem nada no bolso. E ela andando, de repente, veio uma nota de $50. Veio ao encontro dela e parou na frente dela. Estou mentindo? Esqueceu de mostrar a nota. E isso, Deus tratou com ela exatamente isso. Se ela cultuasse a Mamon, ela não ia dar de jeito nenhum. Aí Deus só para dizer assim, minha filha, o seu negócio é buscar o meu reino e a minha justiça, e o meu negócio é cuidar das suas coisas. Toma aí, $50. E ela não precisou gastar os 50. Gente, não precisou gastar os $50. Porque Deus supriu.
Deus supriu. Às vezes a gente não entende o valor que o dinheiro ocupa no nosso coração. O que eu devo fazer com o meu dinheiro? Eu preciso ser fiel. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, vocês não foram dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se você não for digno de confiança em relação ao que é dos outros, também não será ao que é de vocês. O que você deve fazer com o seu dinheiro? O seu dinheiro é seu. Você vai fazer com ele o que você quiser. Tem gente que resolveu não deixar um centavo para os filhos. Eu soube aí de um dos maiores nomes do mundo. Só não sei se foi o Steve Jobs ou foi o outro que resolveu doar toda a sua riqueza quando morrer para instituições de caridade. Não vai deixar um centavo para o herdeiro. Porque ele disse, ninguém nunca me deu nada, não vou dar nada para o meu filho. Meu filho tem que aprender a conquistar. O que você deve fazer com o seu dinheiro? Nós devemos ser bons mordomos com o que a gente tem. Nós temos que cuidar com mordomia. Se você tem pouco dinheiro, você precisa cuidar do seu dinheiro. Eu tenho que ser um bom mordomo. Uma coisa que a gente não aprendeu, nós que somos do milênio passado, que a gente viveu em um período pós-guerra, a gente não aprendeu a poupar, fazer poupança. Alguns aprenderam até demais, os refugiados que vieram de fora. Pode conversar com um alemão aqui que veio de fora, que veio de guerra. Regra geral. Regra geral. Por quê? Porque eles saíram sem nada. O pessoal que deixou o seu país sem nada, só com uma roupa no corpo, né? E veio para o Brasil. Esse pessoal vai valorizar demais o dinheiro. Deixou tudo na sua pátria, foi obrigado a sair. E aí desenvolve um culto ao dinheiro. Culto ao dinheiro. Agora, tem gente que assim, o dinheiro é meu, eu faço o que quero. Está certo, mas faça o que é certo. Não esbanje seu dinheiro. Não incentive a preguiça. Aqui na igreja tem algumas pessoas que gostam sempre de reclamar da vida e sempre pedir ajuda. E as pessoas, pastor, fulano está precisando de ajuda e eu quero ajudar. Se não ajuda não, porque você vai estar incentivando um espírito de acomodação. Tem gente aqui, viu, que eu faço isso. Tem gente aqui extremamente generosa. Generoso, que dá, gosta de dar. Pastor, eu quero fazer uma doação. Quem é na igreja que está precisando? Eu falei, fulano, vai lá, compra. O que é que eu devo comprar? Faz uma cesta bem e compra mais isso, isso e isso, porque tem criança lá. Veja. Pastor, fulano veio falar para mim que a vida está muito difícil. Falei, não cai nessa não. É pouca gente, viu? Acho que não dá para contar nem em 2 dedos, eu acho. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pensa que todo mundo que está aqui tem gente mal intencionada em nosso meio. Pouca gente, não chega a 2, eu acho. 1,5, talvez. O que é que eu vou fazer com o meu dinheiro? Trate com responsabilidade. Seja honesto, não queira um centavo que não é seu. Dê o troco direitinho. Interessante que Deus faz conosco para que a gente aprenda e que a gente comece com um pouco para sabermos que Ele sabe se pode confiar em nós ou não. Sabia disso? O que Deus faz é permitir que nós começamos com pouco para sabermos que Ele sabe se pode confiar em nós ou não. Deus já sabe se Ele vai confiar em mim ou não. Mas Ele quer que eu saiba que Ele sabe que pode confiar em mim. Isso faz uma diferença enorme.
Já contei para vocês aqui uma experiência que eu me sentia desprestigiado diante de outros colegas e um cara me fez entender que eu não estava preparado. Eu não estava preparado. Porque se eu não sou preparado, Deus não vai confiar em mim responsabilidades que eu não vou dar conta. Deus quer que a gente saiba que Ele sabe se pode confiar em nós ou não. Se nós formos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. Agora, para quebrar o espírito de mamão, para a gente fechar. Vamos lá. Para quebrar o espírito de mamon, para a gente fechar aqui. Primeiro, proteja a sua vida dos ataques. Eles virão. Efésios 6:12 diz: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Quem domina esse mundo? O dinheiro. Onde está o dinheiro do mundo? Quando eu fiz economia, em 1992, eu tinha uma professora muito carismática e ela pediu para dividir a classe em vários grupos e deu 10 livros para cada grupo e disse: desenvolva o tema X aqui, o tema Y ali, o tema tal. E eu, como sempre fui um aluno bem dedicado quando queria, resolvi fazer o trabalho e os meus companheiros se escoraram em mim. Eram 5, quem fez todo o trabalho fui eu. Botei o nome dos 5 porque de vez em quando eu sou generoso. Mas estava concluindo o trabalho, eu cheguei para a professora Ana Maria e disse: professora, tem uma coisa errada nesse trabalho aqui, esse livro que a senhora me deu, essa bibliografia que a senhora me deu, porque esse trabalho está indicando que o dinheiro do mundo vai estar na mão do narcotráfico. Está faltando outros livros. Ela disse: não, é isso mesmo. Falei: sério, professora? Fiquei assustado. 1992. 92, a conclusão do trabalho que eu fiz é que o dinheiro do mundo vai estar na mão do narcotráfico. E onde está o dinheiro hoje? Onde está o poder hoje? O narcotráfico influencia tudo. Tudo. Só que eu tomei ciência disso em 1992. Os traficantes estão aonde? Nas favelas? Alguns estão ali nas coberturas do Batel. Nos alfaviles. As potestades espirituais que estão governando o universo. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e o dia mau sempre vem. Se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, quando o dia mau vier a nós, nos pegará desprevenido. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Gente, é difícil se manter firme no dia mau. Napoleão Bonaparte diz o seguinte: a melhor maneira de destruir o inimigo é conhecê-lo. Eu gosto muito de jogar War. E tem algumas pessoas que gostam de jogar War comigo, e eles são muito competitivos. O negócio deles é bater no pastor. Mas eu conheço os meus inimigos. Eu já sei a jogada deles. E eu finjo que não sei. A melhor maneira de vencer o inimigo é conhecendo o inimigo.
Mamon nos permite as coisas que somente Deus pode dar. A riqueza, o dinheiro não dá a você segurança. O dinheiro, a riqueza não dá a você valor. O dinheiro, a riqueza não dá a você identidade. O dinheiro e a riqueza não dá a você poder, não dá a você liberdade. Deus dá segurança, valor, identidade, poder e liberdade. Eu conheço gente muito rica que não tem segurança, que não tem valor, as famílias não valorizam, as pessoas, os parentes do tio Patinhas, não valorizavam o tio Patinhas. E aquilo é um retrato, né, da realidade. Mamon nos diz que ele pode nos proteger dos problemas da vida. E que o dinheiro é a resposta para todas as coisas. E a gente vai perceber que não adianta ter dinheiro. Se não tiver Deus, não adianta ter dinheiro. Mas se eu tiver Deus, eu posso até não ter dinheiro, porque Deus pode fazer vir uma notinha de $50 em minha direção. Agora, interessante, tanta gente naquele ambiente, só a Rosana viu. Então a gente precisa quebrar esse espírito, nos proteger do ataque do inimigo. Segunda coisa, resistir a amar ao dinheiro. Gente, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muito sofrimento por causa do dinheiro. Não vou. Você quer ganhar, né? Ó, o amor ao dinheiro se manifesta rapidinho, ó. Ei! O servo do profeta, que foi amaldiçoado, né? Bom, muito bom, bom. Nós temos que resistir a amar ao dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é bênção, dinheiro é importante, dinheiro resolve muitas coisas. Mas se amarmos o dinheiro, ele se torna uma maldição na nossa vida. Resista a amar ao dinheiro. Terceiro e último lugar, a banda pode subir aqui. Aplique seu dinheiro no reino de Deus. Aplique seu dinheiro no reino de Deus. A idolatria ao dinheiro é o que aprisiona muita gente. A voz da generosidade sempre será a voz de Deus. Tudo que fizestes a um destes pequeninos, a mim vocês me fazem. A voz de Deus é a voz da generosidade. Os discípulos queriam que Jesus despedisse a multidão porque estavam com fome e não tinha dinheiro para comprar comida. E se tivesse dinheiro, não daria para comprar comida para 7.000 pessoas. Jesus disse: dá-lhes voz de comer, porque a generosidade é a voz de Deus. Lucas 16:9 diz: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os receba nas moradas celestiais. Se eu uso dinheiro para trazer vida a pessoas, para aproximar pessoas de Deus, para aproximar pessoas do amor de Deus, tem gente que é incapaz de dar um pão a um faminto. Eu amo ser pastor dessa igreja. A gente estava aqui com um problemão, faltava a cesta básica. Eu fiz uma campanha, em 2 dias a gente levantou 80 cestas básicas, 100 cestas básicas. O que é uma cesta básica? R$80. O que é R$80 para mim? É um valor considerável. Mas o que é para aquela família que não tem o que comer, receber aquela cesta básica? A gente da viagem missionária, a gente viveu muito isso. Me lembro de um relatório de um dos missionários que chegou para a gente assim. A mulher mostrou para a gente que tinha um ovo ali. Foi isso, né?
um ovo. Esse ovo é a nossa última refeição, porque não tem mais nada para comer. Isso no Brasil. Ah, mas é lá no Nordeste, no sertão. Aqui em Curitiba também tem. Se você quiser, eu vou levar você em lugar que tem gente que não tem o que comer, na grande Curitiba aqui. A gente precisa quebrar o poder que o dinheiro exerce sobre nós, porque isso nos protege de ataques do inimigo, do maligno. Nós precisamos resistir a amar e valorizar demasiadamente o dinheiro. E nós precisamos aprender a aplicar o dinheiro no reino de Deus. E aplicar o reino de Deus é fazer um bem a um destes pequeninos. Se você fizer um bem a mim, vocês me fazem. Às vezes eu olho assim, eu me lembro que um dia chegou uma pessoa aqui pedindo dinheiro e a gente criou uma lei aqui na igreja que a gente não dá dinheiro a ninguém. A gente dá alimento. E a pessoa chega com aquele choro, com aquela conversa. Precisa que você me dê um vale transporte para eu ir. Diz, olha, o vale transporte não vou dar, eu vou te dar eu posso te dar alimento. Mas o alimento não vai resolver. Eu falei, você não tem dinheiro, você tem alimento em casa? A pessoa disse, então tá bom, me dá um alimento. E a gente deu 5 quilos de arroz e não sei o que. A pessoa saiu ali, naquele canto ali, não tinha essa construção ainda. Tinha um mato alto. E a pessoa saiu e um irmão da igreja estava vindo conversar comigo. Quando chegou aqui, disse, pastor, você deu alguma coisa para uma pessoa assim, assado? Eu falei, dei, a gente deu 2 pacotes de... Pois é, chegou ali, jogou ali na esquina. Porque o que ela queria era dinheiro para comprar o quê? Droga. Hoje o narcotráfico se desenvolveu tanto que ele troca 2 quilos de arroz. Então eu preciso fazer bem com o meu dinheiro. Às vezes a melhor coisa a fazer é não dar 1 centavo para ninguém. Olha, eu quero te ajudar, eu vou te levar para uma casa de apoio. Lá você vai tomar banho, você vai receber roupa nova, você vai viver um momento novo. Você quer isso? Não, não quero. Então não vou te dar 1 centavo. E às vezes eu não vou dar nem o saco de arroz, porque eu sei que você vai trocar isso por droga. Eu preciso saber como transformar o meu dinheiro em instrumento de bênção na vida da pessoa. A palavra de Deus nos ensina que devemos ser fiéis no pouco, antes que muito nos seja confiado. Se você tem apenas um pouco de dinheiro, então é um candidato perfeito, porque você tem tudo o que você precisa para receber de Deus o muito de Deus. Vamos quebrar esse espírito de mamon, e isso vai nos proteger do ataque, vai evitar que amemos o dinheiro, e vai nos ajudar a aplicar o dinheiro no reino de Deus, e nós vamos ser fiéis naquilo que a gente tem. Eu conheço pessoas que não são abençoadas porque amam o dinheiro. O que é que você está fazendo com o seu dinheiro? Você tem o senso de mordomia. Aí tem algumas igrejas de mamon. Você tem que dar tudo. Tudo que você tem no bolso, você tem que dar. Amor ao dinheiro. Tudo que você tem é de Deus, que Ele confiou para você administrar, gerenciar. Deus não quer o seu dinheiro entregue em uma igreja, não. Deus quer que você administre bem o seu dinheiro, de maneira que você possa sustentar a sua família, que você possa empregá-lo corretamente, poupar. Eu vou fazer uma campanha no ano que vem. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que todo mundo tenha uma poupança boa. Hein? Já pensou? Quanto é que você tem na poupança, minha filha? Não, você tem que poupar.
Você também. Ah, mas eu só ganho um salário mínimo. Você poupa com salário mínimo. Lembra o que Deus ensinou no tempo das vacas gordas? Poupar. Antes que venham os dias maus. Se você tem dificuldade com dinheiro, não sabe poupar, vem conversar comigo, que eu vou ensinar você a poupar. Você vai chegar no final do ano com uma poupança. E Deus vai continuar cuidando da sua vida. Vamos ficar em pé e vamos encerrar o nosso culto. Pai querido, nós ouvimos sobre um assunto tão complicado. Muita gente, quando pensa em dinheiro, só pensa em explorar os outros. Outros começam a canalizar para o dinheiro, ó Deus, um sentimento tão difícil de ser admitido, mas um sentimento de amor. Jesus nos ensina hoje que nós temos responsabilidade com aquilo que o Senhor nos confiou. Por isso, ajude-nos, ó Deus, a sermos bons mordomos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não dar ao dinheiro a importância que o mundo, regra geral, dá. Nos ajuda a dar ao Senhor a importância que o Senhor Deus merece. E use-nos como instrumentos de bênção para abençoarmos outros, sermos generosos com pessoas que realmente necessitam e precisam. E nos ajude, Senhor, a libertar-nos desse espírito que domina muita gente de exploração. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. Do dinheiro, do patrimônio, do nosso tempo, dos nossos relacionamentos. Que o Senhor nos ajude a sermos aquilo que o Senhor tem para nós. Quero pedir, Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada com a Tua presença poderosa em nossas vidas. Que tudo o que vamos fazer nesta semana tenha a presença do Senhor, a mão do Senhor, o discernimento do Senhor. Que as escolhas que tomaremos esta semana sejam dirigidas pelo Teu Santo Espírito. E que nós sejamos instrumento de bênçãos na vida das pessoas com quem nós vamos nos encontrar nesta semana. Quero pedir que o Senhor abençoe cada vida aqui presente, cada família aqui presente, cada família, cada vida que nos acompanha pela internet. E nos ajuda a adorar somente a Ti. Que a gente possa adorar ao Senhor e servir com amor e com generosidade ao nosso próximo. Pai, abençoe-nos. Em nome de Jesus. Amém. Desejo ao seu irmão uma boa semana. Em nome de Jesus.